Oi, seja muito bem-vindo, Virgem. Cá estou de volta, uma longa história para contar por que me ausentei, mas vamos lá, vamos pular essa etapa. Dizer que eu estava vivendo os meus processos familiares e agora a gente tem energia para voltar, é assim, né? Para não poluir as leituras, a gente se recolhe um pouquinho como ser humano que somos. Vamos lá. Uma leitura aberta em 3 linhas, por favor, encaixe na relação que for, na situação que for. É uma mesa aberta, eu não sei o que a gente vai falar aqui, mas a gente vai ver o que vai sair, tá? Primeira linha. Cavaleiro de espadas com 10 de pentáculos e a temperança. Tem uma energia aqui na mesa de reinvestimento ou investimento, ou passar para a próxima fase, dar um novo passo. Mas, abrindo e fechando com essas duas cartas que estão aqui em volta, é pedir que você não se deixe levar pelo primeiro impulso. Mesmo que a planilha esteja em dia, os valores, a ideia, o investimento, não, tá tudo alinhadinho, Sara, é só eu me largar aqui para essa direção nova. A temperança fala, espera aí, Virgem, espera aí, tem alguma coisa para se assentar, e a gente já vai ver o que aqui, tá? Por quê? Porque tem Sabe quando a gente vai sair numa disparada, numa corrida? Eu preciso colocar um pé atrás. Eu fiquei vendo esse menino aqui com os pezinhos ali. Eu preciso colocar um pé atrás para ter mais força de largada, para pegar o impulso do chão, sabe? Quando você levanta empurrando o pé de trás, assim, para pegar mais velocidade de saída. Mas para que isso aconteça, eu preciso de uma pequena pausa. Isso não acontece no meio de uma corrida, né? Eu tô correndo e eu vou correr mais ainda. Não, eu vou precisar parar, equilibrar aqui essa nova direção, esse investimento, isso que eu quero investir. Ele pode ser algo que eu já domino, mas ele tem a ver com as minhas paixões, porque a temperança, ela alinha dimensões, né? A dimensão daquilo que pode ser o nosso propósito com a nossa com aquilo que a gente já sabe, né? Racionalmente, eu sou essa profissional, eu tenho isso é a razão. Mas eu preciso alinhar com a minha alma. O que é minha alma aqui? Ela tá satisfeita ou eu vou precisar fazer um ajuste? E é aqui que às vezes o recuo é necessário. E às vezes o recuo significa que imediatamente que eu faço esse novo investimento, eu vou ter aí uns 6 meses de um pouquinho menos, talvez, sabe? Quando baixa, quando perde para depois ganhar, que se recupera nos próximos 6. Então, aqui é coisa de 1 ano. Não sei porque tá vindo data, não costuma vir, mas tá vindo. 6 meses de um pequeno recuo, então eu preciso estar preparada para isso, para depois, nos próximos 6, dobrar, né? Suprir o investimento, equilibrar de novo a balança, e aí eu subir para além, né? Porque o 10 é, ao mesmo tempo, é um 10 de pentáculos aqui. Aqui você já chegou num patamar, você sabe que você consegue e dá para passar. E eu não tô falando que, então, não, sabe? Eu não tô rico, né? Não tô rica. Mas é dizer assim, lá atrás, em algum momento, Virgem falou, pra eu me sentir bem, eu preciso ganhar 5 mil por mês. E esse 10 representa esse máximo que você mesmo em algum momento estabeleceu. Tô dando exemplo de trabalho, dinheiro, que é mais fácil, tá? Mas é o máximo que eu chego numa relação também. A pessoa tem que ser assim, 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 eu tenho que estar assim, assim, assim.
né? Essa relação desse jeito era o meu objetivo. Então, chegou. Só que aqui já tem um 1 subentendido no 10. Então, já tem um recomeço implícito aqui. Tá? Implícito, é isso? Desculpa, gente, às vezes saem as palavras, não sei nem se tá certo. Mas vamos lá. Segunda linha. Segunda linha. Eu vou trocar o deck. Segunda linha. Para Virgem, o que a gente tá falando aqui? Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas. Com Valete de Copas. Tá vendo como tem a ver? Aqui tô sentindo muito essa coisa aqui. Ah, eu tava só mais na lógica, na razão, eu tenho que fazer isso porque eu tenho aqui, eu tenho isso, então eu não vou inventar moda, tava muito claro, muito lógico. E aí o Valete de Copas embaixo desse cavaleiro fala assim, mas bem que podia ter um pouco mais de amor, de paixão, de diversão, de arte, nisso que eu tô fazendo para recomeçar. Então aqui tem um incremento, tem alguma coisa que, inclusive que ficou para trás, assim, sabe? Que eu deixei de considerar, às vezes até porque eu achava, bobagem. No exemplo do relacionamento, bobagem que o companheiro, o meu companheiro ideal, ou o que eu tenho, não sei, para cada um é diferente, bobagem que ele seja também romântico. Só um exemplo, tá? Contanto que ele seja trabalhador, tá bom, trabalhador. E aí esse valetezinho, mas, pô... Será que não dá para ser também um pouco mais, termos mais conversas, termos mais, sei lá, momentos de prazer, de lazer, não sei. Se for trabalho, a mesma coisa. Será que não dá para pôr música, sei lá, inventar alguma coisa? Você entendeu, né? Vamos lá. 10 de pentáculos, por favor. Valete de ouros, olha, é recomeço sem dúvida nenhuma. O valete de ouros, minha gente, é uma carta que diz assim... Ô, Virgem, você tem aí uma sementinha que você não plantou ainda, né? Será que não dá para plantar aqui junto? Será que para essa próxima etapa, que você já chegou, né, nesse patamar de salário, nesse patamar de relacionamento, nesse patamar de, sei lá, o que for aí na relação de amizade, será que não dá para incrementar? Aqui eu coloco mais alguma coisa, mas eu não tô inventando a roda aqui, eu tô colocando alguma coisa que é meu. Ó, esse valete, ele tem as próprias sementes, né? Ele ganha da Mãe Terra, já vem com ele. Então, tem um reinício. Eu tô me conectando aqui com o virginiano, que não é uma coisa louca, né? Ele vem fazendo seu caminho seguro, estruturado, bem coisa de virginiano, né? Os que eu conheço, principalmente. Então, certo, Sara, eu fui traçando as minhas metas, objetivos, e as coisas foram acontecendo. Só que aqui com o valete está muito claro que bora subir esse patamar aí, Virgem. Temperança. Temperança clarificada com a temperança. É o tempo das coisas. É o tempo de brotar mais um pouco daquilo que nós oferecemos ao mundo. Se você tá fazendo as coisas sempre tem feito as coisas há, sei lá, 10 anos que eu tô nesse relacionamento, nesse trabalho, nesse emprego, nessa empresa. Só um exemplo, porque eu acabei de olhar o 10. Dá para fazer diferente a partir de agora, Virgem. Está, inclusive, pronto para oferecer uma outra substância, né? A temperança, imagina assim, né? Que cada copo, né? Cada jarra dessa tem uma cor. Vamos imaginar, né? Um é azul, um é vermelho. Não é só sobre fazer as coisas no vermelho ou fazer as coisas só no azul ou ter as duas coisas diferentes. É toda a sua experiência misturada criando uma terceira cor.
Um terceiro elemento. Mas o mais legal é que você nem sabe que você já tem. Espero que esteja fazendo sentido aí, espero que você encaixe. Mas faça seus links. Última linha, linha de conclusão. Conclusão dessa leitura, dessa mensagem para Virgem. 10 de espadas. Aí agora eu entendi que tá 2 vezes o 10, então 2 vezes a gente tá falando de reinício, recomeço. Termina um capítulo para começar o outro, mas esse 10 de espadas embaixo do valete, embaixo do cavaleiro de espadas, fala que inclusive a gente vai passar pelo ruim, né? Pelo ruim de ter que terminar alguma coisa, de ter que encerrar alguns contratos, alguma coisa fica para trás. E sim, o 10 de espadas não é uma carta docinha, é uma carta que causa rompimentos, às vezes, fortes, intensos, dolorosos, mas é uma carta que a gente tá, em geral, tá? Encaixa no grau que for. Às vezes é uma situação difícil nível 1, outra nível 5, outra nível 10. Então, veja aí. Mas é uma situação de dor, de aprisionamento, de tortura mental, de culpa. Então, tem alguma coisa aqui segurando o pé de Virgem? Tem. Mas Virgem tá pronto para sair aqui em largada. Que mais? Linha de conclusão para Virgem. Nessa mensagem. Roda da fortuna, chega a hora, um golpe de destino, uma virada oportuna. Só que não tem uma coisa, é destino que nesse momento você passe para outra fase. Eu tô sentindo muita estabilidade de Virgem aqui, sabe? Você foi fazendo as coisas tão direitinho, Virgem, que você não vai ter um susto com a roda da fortuna. E o que eu tô falando? Às vezes é uma situação que acelera isso aqui que você vai fazer, passar pro próximo jeito de fazer as coisas. Você vai se sentir, às vezes, obrigado a lançar mão de uma nova semente. Você pode estar percebendo que... Imagina uma terra assim que ela ficou esgotada de só plantar feijão. Agora você vai ter que ir lá plantar outra coisa que você tem. Então, talvez você tenha outra semente e é ela que você precisa plantar, porque esgotou assim, sabe? Né? Tem que deixar respirar e agora você vai precisar plantar outra coisa. Linha de conclusão, a última carta. Conclusão, por favor, pra Virgem. Última carta. 8 de ouros. 8 de ouros é uma carta de trabalho. 3 de espadas no final, 5 de espadas, 8 de espadas. Oh, meu Deus do céu, tá. Definitivamente tem um recomeço e tem algo que precisa ser deixado para trás. Você vai precisar ter coragem aí. Vamos ver um conselho já. Vamos ver um conselho já. Conselho, por favor. 8 de pentáculos com 8 de pentáculos e o arcano da morte. Ai, ai, ai. Tem um renascimento, sem dúvida. Eu falei ai, 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 porque é isso aí, tá? Não é ruim, não. É uma morte simbólica, né? Desculpem. O arcano 13, o arcano da morte, ela fala daquela transição. Para muitos, essa coisa aqui já tá batendo na porta faz tempo. 2 vezes a carta 8 de pentáculos. Então, é como se Virgem estivesse se enrolando. Se enrolando para terminar alguma coisa aqui. Tô levando em banho-maria, Sara. Tô mesmo. Porque a partir do momento em que eu tomar essa decisão, não tem mais volta. E aí o arcano 10 de espadas, o arcano da morte aqui no final, do lado das cartas de trabalho, às vezes até envolvendo negócio, diz que não, realmente não tem volta mesmo. Por quê? Porque você precisa fazer as coisas de um jeito que te
satisfaça mais a alma, com 2 vezes a temperança na mesa. Você precisa ligar céu e terra em você, você precisa ligar sua alma com a sua atuação aqui na terra, com o seu servir, com o seu serviço. Não é só sobre dinheiro, inclusive isso você já sabe bater meta, lembra que eu falei lá na primeira linha? É sobre fazer aplicando algo que você ainda não aplicou, uma semente nova, mas que seja mais, que te traga mais emoção, talvez. Tá muito elemento terra e mente aqui, muitos arcanos desse tipo. Você precisa de mais amor aí envolvido. E eu não tô falando de romantizar, de fazer as coisas no mundo das, né, platônico, de copas. Copas às vezes leva a gente para esse lugar, né? Não é isso. E eu sei que não vai ser porque é virgem, né? Para começar. E 2 vezes o 8 de pentáculos, então tô falando de gente que trabalha. Gente que não tem. Eu vou levantar cedo e vou botar a mão na terra. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, é chegada a hora. Por quê? Porque você tem uma nova coisa para oferecer para o mundo. É isso. Virgem. Se precisar ouvir de novo essa leitura, deixo o convite para inscrição às interações. Agradeço a tua presença e realmente espero que tudo corra bem, certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.